produz lisozima em várias mucosas do nosso corpo. Então, na nossa saliva, nas nossas lágrimas, a gente produz lisozima. A gente tem ácido no estômago também, que evita, né, que uma bactéria possa se disseminar pela via entérica. E a gente também tem a nossa flora saprófita, né, as bactérias, por exemplo, que forram o nosso intestino e evitam que, por exemplo, um Clostridium difficile, uma bactéria patogênica, se instale. A gente forra o nosso intestino com bactérias saprófitas, que não estão causando mal nenhum, muito pelo contrário, te fazem bem, e a gente, assim, torna indisponível aquela região com essas bactérias saprófitas para uma outra bactéria chegar e causar uma doença. E a gente tem essas lisozimas, né, na nossa saliva e nas nossas lágrimas. Essa lisozima é uma enzima. Aqui são os cristais da lisozima. E essa lisozima é uma enzima que nós produzimos que degrada peptidoglicano. E os peptidoglicanos são, de longe, um dos maiores constituintes da parede bacteriana. A gente tem dois tipos de bactérias, a gente pode classificar de uma forma... a gente pode classificar as bactérias entre gram-positivas, gram-negativas e gram-variáveis, sabe? Mas a maior parte ou é gram-negativa ou é gram-positiva. O que distingue essas bactérias, se forem gram-positivas ou negativas, é a quantidade de peptidoglicanos e a presença de duas camadas. As gram-negativas têm duas camadas, né, lipídicas, e tem uma fina camada de peptidoglicano, que só compreende cerca de 20 a 10% da espessura aqui dessa parede celular, enquanto as gram-positivas têm uma parede celular que cerca de 90% é constituído por peptidoglicanos. Então, a gente tem, né, as lisozimas que degradam esses peptidoglicanos que nós temos, que as bactérias possuem, especialmente as gram-positivas. Então, essa é uma forma, a gente nasce com essa enzima que degrada esses peptidoglicanos que nós não produzimos. E a gente tem o sistema complemento. O sistema complemento é um grupo, tem cerca de 50 proteínas envolvidas no sistema complemento, mas eu vou falar só de algumas. O sistema complemento tem 3 funções no final. Formar essa estrutura daqui, que a gente chama de complexo de ataque à membrana, causar inflamação e opsonizar também patógenos, marcar aqueles patógenos para serem fagocitados. Isso acontece porque existem algumas... A via clássica do sistema complemento envolve anticorpo. A gente tende a montar o sistema complemento em uma região que está marcada com anticorpo. Eu estava até falando para minha turma hoje, pessoal, o nosso corpo marca coisas com anticorpos que devem ser destruídas. Então, por exemplo, quando você tem uma doença autoimune, como na febre reumática, e a gente começa a ter uma deposição de anticorpos, autoanticorpos contra as nossas válvulas, contra as arteríolas dos nossos néfrons, a gente começa a causar inflamação. O nosso sistema imune começa a atacar aquela região, porque tem um negócio chamado ADCC, Antibody Dependent Cell Cytotoxicities, a citotoxicidade celular dependente de anticorpos. A gente marca com o anticorpo que deve ser destruído. Então, se a gente está marcando ali uma bactéria com anticorpo, a gente tem ali um sítio para a C1, a proteína principal da via complemento, que é a proteína que caracteriza a via clássica do sistema complemento. Ela se liga a essa cabeça, essa porção FC das imunoglobulinas, e assim ela é ativada. E quando ela é ativada, uma série de eventos enzimáticos ocorrem, onde, no final, o objetivo é a gente produzir uma proteína chamada C8. Essa C8 entra na membrana plasmática da bactéria e, ao longo dela, de uma forma radial, a gente tem uma última proteína chamada C9. Essa proteína C9 faz meio que um tubo, um poro nessa membrana bacteriana. E isso é o bastante para que a gente tenha um influxo de líquido e, eventualmente, a gente tenha a lise daquela bactéria. Esse é o sistema complemento, através da via clássica. Mas só que também tem outras formas. Por exemplo, a gente tem algumas proteínas, como as ficolinas, a lecitina ligadora de manose e as colectinas, que elas reconhecem estruturas que são específicas de bactérias.
Então, ela se ligando aqui, ela meio que faz uma função como a dos anticorpos. Ela marca aquela bactéria ou então aquela célula infectada para que a gente tenha, né, eventualmente, esse complexo de ataque à membrana. Então, esse é o nosso sistema complemento. É uma parte humoral inata. Quando a gente fala que é uma parte humoral, quer dizer que ela é líquida, ela tá dissolvida. Da mesma forma que o sistema, que as imunoglobulinas, os anticorpos, também é uma resposta humoral, porque está no nosso soro. As imunoglobulinas não são do sistema imune inato, são do sistema imune adaptativo. E além disso, além do sistema complemento, nós temos os nossos fagócitos, as células envolvidas na resposta imune inata. Nelas, a clássica mesmo, é o neutrófilo. O neutrófilo, de longe, é a célula mais conhecida, sabe, do nosso sistema imune inato, da parte da resposta celular. Mas só que nós temos também os basófilos, os eosinófilos, os monócitos, que também fazem parte da resposta imune inata, mas só que eles têm uma importância grande na adaptativa, a gente vai descobrir daqui a pouco por quê. Os macrófagos, células dendríticas, mastócitos, tem um debate sobre as plaquetas podem ser consideradas também, a gente vai descobrir daqui a pouco porque podem ser consideradas também uma parte do nosso sistema imune inato. Mas antes disso, bora fazer um reviewzinho, uma pequena revisão de como que ocorre, né, a nossa resposta imune frente a uma lesão, digamos. Porque tudo começa com inflamação. A inflamação é necessária para a resposta imune. Então, vamos imaginar aqui, nós temos uma artéria, uma veia, um vaso. Nesse vaso, nós temos aqui o nosso sangue correndo, no fluxo laminar. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente tem esses corpúsculos de Weibel-Palade. Esse corpúsculo de Weibel-Palade, ele é rico em uma proteína chamada P-selectina. E essa P-selectina vai ser importante daqui a pouco. Mas primeiro, vamos embora causar uma lesãozinha aqui nesse tecido. Vamos embora cutucar esse tecido. Pronto. Cutuquei o meu tecido, imediatamente eu tenho a ativação do meu endotélio, dessas células endoteliais. Imediatamente, isso é muito rápido. Elas, quando são ativadas, a gente primeiro ativa a fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 que vai fazer o ácido araquidônico, que é necessário para a COX fazer a prostaglandina e para as lipoxigenases fazerem os leucotrienos. E todos esses daqui são mediadores pró-inflamatórios. Outra coisa que ela vai fazer é uma coisa chamada lisopaf. Liso é o fator de ativador de plaqueta. Então, a gente produz um fator que ativa a plaqueta assim que a gente tem uma inflamação. A outra coisa também é a fosfatidilcolina se transforma em lisofosfatidilcolina, que é um marcador é um dump, é um marcador de dano, que a gente vai aprender daqui a pouco o que é. Outra coisa que acontece, pessoal, é a ativação de um sistema chamado NF-kappa-beta, NF-kappa-B. E isso vai ser muito importante daqui a pouco também. Mas vamos deixar passar alguns segundos. A gente teve aqui a ativação endotelial, vamos deixar passar uns 2 segundos e as minhas células endoteliais, elas vão agora se contrair. Elas se contraem. Isso é responsável por aquele aumento da permeabilidade vascular que nós temos na inflamação. Quando a gente tem essa contração do nosso endotélio vascular, a gente vai ter um extravasamento de líquido, e esse líquido é rico em proteínas, mas a gente vai formar esses canais interendoteliais, que vão ser absolutamente necessários daqui a pouco, porque a gente tem os nossos macrófagos e os nossos linfócitos circulando na corrente periférica. Eles não estão no tecido. O tecido é aqui. Eles estão aqui. Agora a gente tem que pegar eles e eles têm que começar a migrar para o nosso tecido. Isso quem vai fazer... Agora, outra coisa que aconteceu, tá vendo aqui esse corpúsculo de Weibel-Palade? O corpúsculo subiu. Esse corpúsculo tem um negócio chamado P-selectina. A P-selectina vai ser responsável por começar uma coisa chamada marginalização leucocitária. O leucócito vai sair da luz do meu vaso e vai começar a rolar ao longo do meu endotélio. Vai se marginalizar.
vai ficar às margens do meu vaso. Isso porque os nossos leucócitos interagem de uma forma relativamente intensa com essa P-selectina, meio que gruda. Mas a P-selectina não é forte o bastante para que aquele leucócito pare e migre através do vaso. Para que a gente tenha essa fixação mais intensa, eu preciso fazer uma proteína. A P-selectina já está pronta. A P-selectina fica no corpúsculo de Weibel Palade, que nem a GLUT4, que é sintetizada anteriormente e vai para a superfície da célula só quando a insulina quando se tem insulina. E a gente produz GLUT4 antes para depois botar na superfície da célula, na resposta, a insulina. Aqui, nesse caso, a gente produz anteriormente a P-selectina e leva a P-selectina para a superfície do endotélio quando a gente tem uma ativação endotelial, quando a gente tem uma inflamação, por exemplo. Outra coisa que vai acontecer, os nossos mastócitos vão degranular, vão liberar bastante histamina. E a histamina, né, que é responsável por essa grande vasodilatação que ocorre. E outras coisas acontecem também, inclusive, pessoal, essas reações todas, esse extravasamento de líquido por conta do aumento da permeabilidade vascular, é responsável pelo tumor, que é um sinal cardinal da inflamação. A gente vai ter uma vasodilatação, e os nossos vasos, o sangue, ele é vermelho. Então, por isso que na inflamação aquela região fica avermelhada. Outra coisa que vai acontecer é o edema, né? A gente aumentou a permeabilidade vascular, por isso que tem um tumor. E tem um rubor por conta do vermelho do sangue. E o sangue é quente também, né? O sangue é quente e a gente aumentou também a perfusão sanguínea nesse tecido. Então aí vem o calor. Até aí são os 3 sinais cardinais, são 4. Né? São 5 se você considerar a perda de função, mas eu vou considerar só 4 aqui. A dor da inflamação vem disso. A gente, quando tem uma ativação dessa via chamada NF-kappa-beta, a gente produz uma série de fatores que acabam ativando uma enzima chamada pré-calicreína. E essa pré-calicreína vai degradar uma coisa chamada de cininogênio para produzir bradicininas. Os nossos neurônios nociceptores, que são os neurônios que transmitem o estímulo doloroso, eles são sensíveis, eles têm 2 receptores, B1 e B2, que são receptores de bradicininas. Então, a gente diminui bastante o limiar de dor. Eu preciso ter um pequeno estímulo mecânico para já gerar um disparo desse neurônio que a gente vai interpretar como dor. E quem faz isso são as bradicininas, com associação, né, claro, das prostaglandinas e dos leucotrienos. Agora, passamos mais alguns segundos, e foi tempo bastante para a minha NF-kappa-beta começar a transcrever outras moléculas de adesão, que até então a gente só tinha a P-selectina aqui na superfície. Agora, depois de alguns minutos, eu também tenho a E-selectina. A E-selectina, gente, ela vai diminuir bastante a velocidade de rolamento desses leucócitos, porque ela interage cerca de 10 vezes, de uma forma 10 vezes mais intensa do que a P-selectina. Então, onde a P-selectina apenas gerava um pequeno grude, era uma colinha branca, a E-selectina é um superbonder, por exemplo. E a P-selectina vai diminuir bastante essa velocidade de rolamento dos nossos leucócitos. Mas ele vai ficar rolando pela margem dos nossos vasos até ele encontrar uma molécula dessa, ou uma VCAM ou uma ICAM. Quando ele encontrar uma VCAM ou uma ICAM, ali vai ser cimento. Ali ele vai se ligar, ele não vai mais soltar. Isso vai dar oportunidade para que ele saia da margem e comece a diapidese, a migrar através desses canais interendoteliais para o tecido. E eles vão sempre ir em direção ao sinal inflamatório. Então, se o sinal inflamatório está vindo daqui, essas células vão a favor do gradiente inflamatório. O nome disso é quimiotaxia. Diapidese é ele sair da margem e penetrar para o tecido, e a quimiotaxia é ele ir em direção ao sinal inflamatório. E gente, quando a gente fala de resposta imune inata, o neutrófilo ele é assim o protagonista. Ele sai consumindo tudo, ele é diferente do monócito, porque a gente vai descobrir daqui a pouco por quê. Sempre que vocês têm
um evento piogênico, então algo que produza bastante pus, se vocês pegarem aquela secreção purulenta e olhar no microscópio, a vasta maior parte daquelas células vão ser neutrófilos. Os neutrófilos vão para o campo de batalha, consomem o máximo de bactérias, ou então de leveduras, ou então de fungos, que seja, de patógeno, consomem o máximo de patógeno, e depois ele morre naquela região. Ele não tende a sair. E quando ele morre de um jeito muito específico, que é uma característica dele, que é a netose. Eles vão para o sítio de batalha, eles degranulam, eles fagocitam tudo e no final eles sofrem um processo de morte chamado de netose. Netose é uma sigla, é Neutrophil Extracellular Traps, que é armadilhas extracelulares de neutrófilo. E o que é essas NETs, gente? Aqui nós temos o nosso neutrófilo. Observem que os nossos neutrófilos eles estão com o DNA, o material genético, dentro. O neutrófilo, quando sofre a netose, ele pega todo o material genético dele e espalha por todo o campo. Ele explode em DNA. Mas por que ele explode em DNA? Gente, essa netose, que é esse evento aqui, inicia a cascata de coagulação pela via intrínseca, porque você tem uma proteína HMGM, que você aqui também, como as histonas, e as próprias histonas e a carga elétrica do DNA iniciam a cascata de coagulação. Então aqui a gente está vendo, né, neutrófilo sofrendo netose, e aqui um coco ligado ao DNA desse neutrófilo, porque se vocês já fizeram aquele experimento de extração de DNA, o DNA é meio pegajoso, é uma fibra pegajosa. Uma outra coisa, por que será que ele inicia todas as coisas, parece que indicam, que querem que o sangue coagule, por quê? Rapaz, inclusive, vocês conhecem um valor chamado VSH, que é o valor de sedimentação eritrocitária, né? Esse VSH, ele é alterado em resposta a um aumento de fibrinogênio do nosso fígado. Então, a gente aumenta o fibrinogênio numa resposta aguda, é uma proteína de fase aguda, a gente aumenta o fibrinogênio, e aí você aumenta bastante o seu VSH, o seu valor de sedimentação eritrocitária aumenta bastante. Mas por que isso? Por quê? Qual é a relação de fibrinogênio, fibrina, que compõe o coágulo, com a inflamação e com micróbios, com patógenos? Essa é uma micrografia. Nós temos aqui vários cocos ligados à fibrina. A fibrina forma um complexo com a parede das bactérias e não solta. Não solta. É por isso que muitos êmbolos são sépticos. Os êmbolos, a fibrina do coágulo sequestra aquelas bactérias. E não acaba aí. Não é só a fibrina que sequestra a bactéria. As plaquetas também. As plaquetas têm TLRs, têm receptores de pumps e dumps, e elas também se ligam de uma forma irreversível com as bactérias, e elas ficam assim, recobertas de bactérias até que um fagócito vá lá e faça a sua fagocitose. Então a gente vê aqui que existe algum tipo de elo, alguma coisa, coagulação, inflamação e resposta imune. Como é? Por que isso está acontecendo, gente? Rapaz, existe um elo evolucionário entre o sistema imune inato e o sistema de coagulação. Vieram do mesmo galho evolucionário. Por isso, onde a gente tem inflamação, a gente também tem coagulação. Eu falei bastante da NF-kappa-beta, né? A NF-kappa-beta é uma via canônica, clássica da inflamação, clássica. Por exemplo, para você ter esses efeitos todos aqui endoteliais, eu tenho que ativar a NF-kappa-beta dessas células endoteliais. É uma via canônica da inflamação. E existe, né, esse elo entre coagulação e inflamação, e sempre que a gente tem ativação dessa via canônica de inflamação, a NF-kappa-beta, a gente vai ter a expressão de endotelina, que é responsável pelo vasoespasmo, que é o primeiro estágio da hemostasia. A hemostasia são os processos que ocorrem, fisiológicos, que impedem a perda de sangue quando você tem um rompimento de um vaso. Então, endotelina
aqui? Uma coisa da hemostasia respondendo a uma inflamação. Fator tissular, também conhecido como fator 3 da coagulação. A gente produz fator tissular em resposta à transcrição de NF-κ-beta. E aqui as moléculas de adesão, a VCAM e a ICAM, a E-selectina também, que a gente produz para ter a marginalização leucocitária, tudo isso um produto da NF-κ-beta. E tem algumas coisas que ativam essa NF-κ-beta. Aqui, nessa imagem, está um receptor de produto de glicação avançada, que o diabético faz bastante, inclusive, é por isso que o diabético tem mais eventos tromboembólicos, tem mais inflamação, tem mais disfunção endotelial, mais infarto e mais aterosclerose, por aí vai. Porque ele tem bastante AGE. AGE. Produtos finais de glicação avançada. Porque sempre que a gente tem uma glicemia muito elevada, a glicose começa a se ligar de uma forma irreversível e não enzimática às proteínas. E essas proteínas glicosiladas são extremamente pró-inflamatórias, e são pró-inflamatórias por conta disso. Nós temos receptores dela que ativam a via que é pró-inflamatória. E essa via pró-inflamatória não faz só isso. O estresse oxidativo associado também a diabetes é por conta disso. A gente tem a diminuição do óxido nítrico, que evita a formação de trombos, também em resposta à inflamação, e por aí vai. É por isso que eu falo para minhas turmas, galera, sempre que vocês tiverem uma doença que é pró-inflamatória, ela também vai ser pró-coagulante. Você vai ter uma maior chance de eventos tromboembólicos, seja na artrite reumatoide, um lúpus, ou então um câncer ovariano, por exemplo. É por isso que eu digo para eles, são duas irmãs. Coagulação e inflamação são duas irmãs de mãos dadas que andam juntas, estão lá te olhando. Mas como é que a resposta imunológica, mas de uma forma coordenada, ocorre? Porque é uma sinfonia, é uma coisa muito organizada, a resposta imunológica coordenada, em especial a resposta imunológica adaptativa. Mas como é que começa tudo isso? Da mesma forma que aqui nessa imagem, isso começou, né, através de um estímulo, a gente começa a nossa reação imunológica coordenada detectando um problema. E nós temos vários sensores de problemas. Mais especificamente, nós temos sensores que reconhecem padrões de patógenos, bactérias, fungos, parasitas, e nós temos também sensores que reconhecem danos. Então, por exemplo, a lisofosfatidil produz, a fosfolipase A2 que produz, e a gente produz aquilo quando a gente tem algum estresse, algum dano a nível de tecido, a nível de célula. Ali é um dump. É um padrão molecular associado a dano. Nós temos esses sensores todos de problemas, a gente pode chamar de receptores que reconhecem padrões, reconhecedores de padrões, ou então Pattern Recognition Receptors, e tem vários. Nós temos as ficolinas, a MBL e colectina, que fazem parte do sistema complemento, mas só que a gente tem uma grande parte também de proteínas que funcionam como um receptor de célula mesmo. Em especial, os Toll-like receptors, que reconhecem muito os PAMPs, os padrões moleculares associados a patógenos, e nós temos muitos Nod-like receptors, NLRs, que reconhecem bastante os padrões moleculares associados aos danos. Isso porque, pessoal, existem coisas no nosso corpo, que existem no nosso corpo, mas que a bactéria não produz de jeito nenhum. Da mesma forma, tem coisas que um vírus produz, ou então uma célula infectada por vírus produz, mas só que a nossa célula de Homo sapiens não produz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como eu disse, o nosso sistema imune é muito bom em detectar coisas que não pertencem ao nosso corpo. Por exemplo, uma coisa que nós não fazemos de jeito nenhum é RNA de fita dupla acima de 25 pares de base. Quando a gente tem uma fita dupla de RNA, isso é geralmente uma infecção viral. Geralmente uma infecção viral.
aí isso ativa, a gente tem um receptor específico dele, né, o TLR3, que reconhece especificamente aquilo. Da mesma forma, se a gente tem um RNA longo não metilado, que a gente não produz RNA longo não metilado, nós temos alguns receptores, né, para esse tipo de RNA anormal que nós não produzimos, que quem produz são vírus. E além disso, nós temos TLS que reconhecem proteínas, lipopolissacarídeo, que é um constituinte das bactérias gram-negativas, a flagelina, que é uma proteína de flagelo de algumas bactérias móveis, e por aí vai. Nós temos vários TLRs. E cada TLR desse é um sensor de problema. Se a gente ativa ele, é porque tem algo de errado está acontecendo. E geralmente, vocês vão ver, né? Muitas vezes, por exemplo, no eosinófilo, a gente não precisa ter um reconhecimento de um anticorpo, de um antígeno. Não, a gente tem vários TLRs lá que reconhecem as proteínas e as glicoproteínas dos nematodos, desses parasitas. Então, é por isso que faz parte do nosso sistema imune inato. A gente nasce com essas proteínas que são capazes de reconhecer vários padrões moleculares relacionados a patógenos. Então, aqui, por exemplo, como vocês podem ver nesse vídeo, a gente tem vários eosinófilos atacando um nematoda. E esses eosinófilos não precisaram ser anteriormente apresentados a eles. Eles reconhecem os padrões moleculares associados à superfície, à membrana, aos constituintes celulares dos nematodas. Tem bastante TLR. E são essenciais na nossa resposta antiparasitária. E agora eu vou falar de uma célula, o monócito. O monócito, ela faz parte do nosso sistema imune inato, mas só que os monócitos e os nossos macrófagos são essenciais, assim como as células dendríticas, para a apresentação do antígeno, que é um passo também crucial para a resposta imune adaptativa. E o monócito, ela é uma APC, é diferente dos neutrófilos e dos eosinófilos, ela é uma célula apresentadora de antígeno, quer dizer que o monócito ela pode ir para aquela região que está tendo a infecção, consumir aqueles antígenos e depois nos nossos linfonodos, no nosso tecido linfático secundário, apresentar aqueles antígenos novos para as células do nosso sistema imune adaptativo, para a gente montar uma resposta específica contra aquele patógeno. Mas só que tudo começa com um PRR, né? Um padrão, um receptor reconhecedor de padrão. Identificando um problema. Porque, veja só, o fagócito não sai consumindo qualquer coisa. Qualquer coisa que encostar no fagócito, ele não vai fagocitar. Ele precisa detectar um problema. Aí vem aquele sinal que o pessoal chama nos livros de sinal de micoma, Eat Me Signal. A gente tem vários receptores, por exemplo, a gente tem receptor de complemento, a gente tem receptor de LPS, tem TLRs que ativam esse macrófago e falam, opa, esse negócio que está aqui perto não é parte do seu corpo. Isso é estranho. E eu vou ficar repetindo isso a vida toda. Se tem uma coisa boa que nosso sistema imune faz, é reconhecer patógenos, reconhecer coisas que não pertencem ao nosso corpo, coisas estrangeiras ao nosso corpo. Ele é expert nisso. E quando a gente tem, por exemplo, um macrófago ativado por uma TLR, várias coisas acontecem, né? Primeiro que o macrófago, ele vai fagocitar aquilo, mas uma célula no geral, ela, por exemplo, um neutrófilo, um eosinófilo, sempre que um TLR for ativado, vai ativar aquela célula. Porque o neutrófilo, os macrófagos, os neutrófilos, eles estão meio que no estado vegetativo. Eles não estão ativos. Não estão ativos. Eles precisam de um estímulo para se ativarem. E esse estímulo é justamente detectar um problema. Um TLR desse, um NLR desse, é um padrão, é um receptor reconhecedor de padrão. E a gente, quando a gente tem uma ativação de um receptor desse, duas coisas acontecem. A gente ativa, ó aqui ela, ó aqui ela, essa via canônica, a gente ativa a via NF-kappa-beta, e essa via NF-kappa-beta vai fazer algumas coisas. Uma coisa que ela vai fazer é aumentar a quantidade de citocinas pró-inflamatórias, moléculas de adesão.
mas só que ela também vai fazer outras coisas, especificamente essa MIG88. Ela vai começar a produzir interferon. O TRIF, enfim, a gente vai começar a produzir interferon. Interferon é uma molécula incrível. Não existiria a vida humana sem interferon. Interferon é essencial para a nossa resposta imune. E o que é que esse interferon faz? Como o nome sugere, ele interfere. E ele interfere em muita coisa. Em muita coisa. Por exemplo, quando a gente ativa, ou quando a gente começa a produzir interferon, a gente ativa uma ribonuclease. Ribonuclease é uma enzima que degrada ácidos nucleicos. Então, por exemplo, na síntese de proteínas, a gente tem que produzir mRNA. Né? O mRNA tem que ir, né? Tem que sair, tem que ser transcrito e tem que ir lá para os seus ribossomos para serem transcritos. Né? E se eu degrado o mRNA, eu não tenho proteína. Então, uma coisa que acontece é você ter uma grande diminuição da síntese proteica natural daquela célula, mas veja só, vírus também, não é? Vírus também precisa de um RNA, de um DNA, de uma transcrição para que aquelas proteínas dos vírus sejam transcritas pelo nosso aparato enzimático. Porque vírus não produz proteína. A gente que produz as proteínas para o vírus. O vírus não tem capacidade, não tem maquinário enzimático para produzir proteína alguma. Ele tem que sequestrar o nosso aparelho celular para ele poder fazer novas partículas virais. É por isso que muita gente diz que vírus não é vivo, é uma partícula autorreplicante. Inclusive tem um laureado do Nobel que classifica o vírus como uma bad news, uma notícia ruim envolvida por proteína. Eu acho genial essa descrição. É uma notícia ruim envolvida por proteína. Mas enfim, voltando para o nosso interferon. Quando a gente produz interferon e a gente ativa os nossos receptores de interferon, a gente ativa a ribonuclease, então degrada aquele DNA, aquele RNA viral, ou então seu mRNA, seu RNA mensageiro, e você produz bem pouca proteína. Mas uma coisa muito importante que ocorre é a regulação positiva, é a superexpressão de um complexo chamado de complexo MHC. Esse complexo MHC, pessoal, é o jeito que nós temos de identificar o que é que faz parte do nosso corpo e o que é que não faz parte do nosso corpo. Inclusive, até a década de 60, não existia transplante de tecidos e não se sabia também por que não se tinha transplante de tecidos. O que o pessoal falava é que existia uma força biológica que impedia o transplante de tecidos de uma pessoa para outra. Aí o pessoal fala, é porque tem espírito, não é o espírito da pessoa, porque não é de Deus. Aí várias pessoas davam várias explicações, até que um rapaz que ganhou o Nobel depois descobriu que não era nada disso, era por conta do complexo MHC, que é o complexo maior é o complexo de histocompatibilidade maior que nós temos. A gente tem dois tipos. A gente tem um MHC de classe 1 e tem MHC de classe 2. Esse daqui, MHC de classe 1, qualquer célula nucleada pode produzir. E a gente vai botar aqui, a gente vai ver o que aqui a gente vai botar aqui daqui a pouco. E o complexo MHC2, não. O complexo MHC2 é específica para AP6, é específico para fagócitos. A gente vai ver o porquê, como é que isso acontece. Porque o MHC1 é específico para células nucleadas de todos os tipos. Se tiver núcleo, tem MHC do tipo 1. E se for um macrófago, se for um fagócito, a gente tem MHC do tipo 2. Isso tem tudo a ver com a apresentação do antígeno. Porque a gente apresenta o antígeno aqui. A gente pega esse complexo MHC e o antígeno que a gente vai apresentar para os nossos linfócitos, linfócito T e linfócito B, estão aqui. Nesse pequeno septo. A gente tem o complexo MHC1, que ele vai se ligar, a gente tem uma coisa chamada ubiquitina ligase, e a gente vai, sempre que tem proteínas mais velhas, né, a gente vai adicionando aqui uma ubiquitina. E a cada vez que aquela célula, aquela enzima chamada ubiquitina ligase se aproxima aqui dessa proteína mais velha, ele vai adicionar mais um grupinho aqui de ubiquitina. Eventualmente, vai ficar aqui com as 6 ubiquitinas, uma ligada na outra, quer dizer que essa proteína está velha. Ela sendo uma proteína altamente ubiquitinada, ela vai ser degradada por um proteassoma. Isso aqui a gente vai quebrar esse antígeno endógeno celular
aquele antígeno próprio da célula, a gente vai degradar, vai mandar para o nosso retículo endoplasmático, a gente tem um transportador associado a antígenos aqui que vai levar esses peptídeos, pequenos peptídeos, para esse complexo MHC do tipo 1, e esse complexo do MHC do tipo 1 vai apresentar o que é que aquela célula estava fazendo dentro dela. Quais são as proteínas que estão sendo sintetizadas dentro daquela célula. É assim que os nossos linfócitos CD8 sabem quando uma célula está infectada com vírus, ou então quando a célula é cancerígena e por aí vai. É o jeito que nós temos de botar para fora, né, o que está aqui dentro da nossa célula, a gente botar para ser avaliado pelo nosso sistema imunológico. E a gente faz isso através do MHC1. O MHC2 é diferente. O MHC2, ele é a partir de proteínas que foram fagocitadas. É por isso que são os fagócitos, né, que expressam o MHC2. Quando a gente tem um fagócito, a gente fagocita, né, uma grande proteína. Essa grande proteína vai ser quebrada por lisozimas dos vacúolos. A gente tem um MHC do tipo 2 com uma proteína aqui chamada CLIP, e essa CLIP vai sair quando se fundir ao vacúolo, e quando se fundir esse vacúolo, essa proteína que foi fagocitada vai entrar aqui no complexo MHC, no sítio de ligação ao antígeno do complexo MHC, vai ser eventualmente exocitado para ser expresso depois na superfície e ser reconhecido por células TCD4. Por que uma célula CD8 não reconhece um MHC do tipo 1? E por que uma célula CD4 não reconhece um MHC do tipo 1? Porque CD8 não reconhece MHC do tipo 2 e porque CD4 não reconhece MHC do tipo 1. Isso está no próprio nome do linfócito, CD4. Esse CD4, esse CD4, aqui nós temos, né, o nosso complexo MHC. Esse complexo CD4 que vai se ligar ao complexo MHC do tipo 2. E por isso que as células CD4 reconhecem apenas MHC do tipo 2. E as células CD8 têm esse cofator, que é CD8, e esse cofator CD8 vai se ligar especificamente ao MHC do tipo 1. E é por isso que as células, os nossos linfócitos CD8 reconhecem MHC do tipo 1, que está sendo produzido dentro da célula, e os linfócitos TCD4 reconhecem aqueles antígenos que foram fagocitados. Isso é importante, pessoal, porque quando o problema nosso está dentro da célula, quem resolve isso são essas células. É o linfócito TCD8. É ela que é aquela célula citotóxica que pode induzir a apoptose das outras células. É por isso que ela precisa saber o que é que está acontecendo dentro da célula. E é por isso que ela vai detectar apenas MHC do tipo 1. O CD4 não. O CD4 está bem avaliado, está bem relacionado com as respostas extracelulares e também com a resposta humoral. Por isso, o problema está do lado de fora, então é um fagócito, né? É por isso que é o MHC do tipo 2 que apresenta para as células TCD4. Mas apresentar não basta. A gente tem que estimular também. Só a gente apresentando apenas o antígeno, isso não basta. Não vai acontecer nada. A gente tem que estimular aquela célula. A gente tem que estimular a... Poxa. Isso daqui era para ser um videozinho. Enfim. A gente tem que estimular aquela célula para ela ser ativada. Então a gente tem aqui uma célula dendrítica apresentando para um receptor de célula T, que a gente chama de TCR. Esse TCR vai ser específico para cada antígeno. Agora, esse TCR, apenas ele se ligar ao complexo MHC não basta. A gente tem que botar para fora interleucinas, a gente tem que ter outras moléculas co-sinalizadoras para que esse CD4 seja ativado, porque eventualmente a gente vai ter que aumentar também a quantidade, né, dessas células que foram ativadas para responder, né, esse patógeno específico que está entrando no seu corpo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm dois tipos de vacinas, né? Por exemplo, agora que está recente da Covid, a gente teve a vacina gênica, que a vacina gênica produz, né, o antígeno dentro da célula. E a gente tem as vacinas de vírus absorvidos.
Então, os vírus vão ser fagocitados, são vírus inativados. Então, eles não vão poder sintetizar proteína dentro da célula, logo vão ser apresentados por MHC do tipo 2. Porém, todavia, a gente forma tanto células CD8 quanto células CD4 nas vacinas de vírus adsorvido. Por exemplo, as vacinas do Butantan, da Covid, do Butantan, da Sinovac. A gente não vai gerar só CD4, a gente vai gerar também CD8. Porque a gente tem um negócio, gente, chamado de apresentação cruzada. Apresentação cruzada. Às vezes, uma proteína que foi fagocitada, às vezes essa proteína que foi fagocitada, ela sai do vacúolo e ela começa a ser expressada, como ela começa a ir para o nosso citosol, e lá no nosso citosol ela vai ser degradada por uma protease, a gente vai montar aquele complexo MHC do tipo 1 como se fosse uma proteína própria. Isso porque vazou um pouquinho aqui, né, dessa proteína viral, dessa proteína bacteriana que seja, e por isso a gente acaba apresentando tanto por MHC do tipo 1 quanto MHC do tipo 2. É por isso que a vacina do Butantan também gera, né, essas células CD8 e não apenas células CD4. Não é apenas uma resposta humoral, você vai ter uma resposta celular também citotóxica por conta disso. Dessa antigen cross-presentation, essa apresentação cruzada do antígeno, porque esse vacúolo endossômico vazou um pouquinho, né, desse antígeno, e esse antígeno que era estrangeiro começou a ser processado como se fosse um antígeno citosólico. Então, a gente pode apresentar esse antígeno tanto para CD8 para CD4. E agora, né, quando a gente fala de a parte imunológica adaptativa, isso é linfócito. Mas, gente, existem tantos tipos de linfócitos. É uma quantidade tão exorbitante de linfócito. A gente tem linfócito B, tem linfócito T, e se for T, tem CD4, tem CD8, tem célula T, tem célula T NK, tem célula NK sozinha, sem TCR, porque às vezes ela tem um TCR. E se for um CD4, pode ser TH1, pode ser TH2, pode ser Treg. Existem muitos tipos de linfócitos, muitos subtipos. E as vidas deles também variam bastante. Por exemplo, a gente tem esse linfócito T central de memória, e esse linfócito T central de memória pode viver 15, 20 anos. Inclusive, é uma das razões que a gente tem uma grande dificuldade de curar o HIV, porque a gente tem uma grande quantidade de células que vivem por muito tempo. E essas células, agora indo para os linfócitos T. Esse T do linfócito é porque ele expressa uma proteína. Essa proteína se chama TCR, T-Cell Receptor, receptor de célula T. Esse receptor de célula T, ele tem uma coisa muito semelhante com as nossas imunoglobulinas. Eles têm um sítio de ligação ao antígeno. E para isso ocorrer, gente, a gente vai descobrir daqui a pouco, eles vão ser muito bons em reconhecer várias coisas. A gente diz que tem um espectro promíscuo, porque ele pode reconhecer vários antígenos. Mas só que uma coisa que ele não pode reconhecer é o antígeno próprio. Isso se aplica para o TCR, e isso se aplica também para o BCR. O BCR é o que caracteriza, né, os linfócitos Bs. Os linfócitos Bs têm esse nome B, porque é de bone também, né, porque eles são maturados nos ossos, mas também eles expressam esse receptor chamado de BCR. Tanto o BCR quanto o TCR reconhecem antígenos específicos, mas só que eles não reconhecem apenas um tipo de antígeno específico, eles reconhecem mais de um tipo específico. As nossas imunoglobulinas, a maior parte também, inclusive é uma questão muito, muito grande de debate, as imunoglobulinas podem fazer parte de uma resposta imune inata, que a gente nasce, e elas também são cruciais na resposta imune adaptativa. Isso porque o maior repertório, a maior parte das nossas imunoglobulinas são o que a gente chama de imunoglobulinas polireativas. Esse parátopo, o parátopo é a região que se liga ao antígeno, ele é polireativo. Muito reativo, ele que tem reatividade frente a vários antígenos.
Quer dizer que esse antígeno, ele pode se reconhecer, um antígeno 1, 2, 3 e 4, podem ser reconhecidos por esse mesmo parátopo da nossa imunoglobulina, ou então o parátopo de uma IgD do nosso BCR, ou então o sítio de ligação do antígeno ao nosso TCR. É por isso que a gente chama que eles são parátopos polirreativos. Eles se ligam a vários antígenos, mas não se ligam de uma forma muito, muito intensa. E a maior parte das nossas imunoglobulinas são a partir de plasmócitos que não foram apresentados, né, a um antígeno, por isso que eles são considerados anticorpos polirreativos. Eu falei para vocês, e eu vou ficar repetindo isso até o final da nossa aula, se tem uma coisa que nosso sistema imune é muito bom em fazer, é reconhecer coisas que não pertencem ao nosso sistema imune. E como é que isso acontece? Isso daqui é uma foto de Peter Medawar. Esse Peter Medawar, ele é considerado o pai do transplante, e ele ganhou um Nobel na década de 60 por conta da descoberta do complexo HLA, o complexo MHC. Ele foi responsável pela descoberta desse complexo, que permitiu hoje o transplante de tecidos. E, embora ele se chame Peter Medawar, esse homem era anglo-brasileiro. Ele era meio britânico, meio brasileiro. E foi ele que descobriu a tolerância central, os mecanismos de tolerância que levaram à descoberta do complexo MHC. Eu falei, né, os nossos antígenos, os nossos linfócitos são muito bons em reconhecer coisas que não pertencem ao nosso corpo. O nosso linfócito CD4 e CD8, então, que são oriundos de uma célula que a gente vai chamar agora de células T naive. Essas células T naive, elas são... naive é inocente em inglês, sabe? Porque elas não foram apresentadas ainda no antígeno. Essas células, antes delas se tornarem uma célula efetora, elas precisam passar por dois processos, que é a seleção negativa e positiva que ocorrem no timo. O timo é essa glândula que nós temos, e essa glândula é constituída por um grupo de células que a gente vai chamar de timócitos. Esses timócitos têm uma característica notável, incrível. Eles expressam uma proteína chamada AIR, Autoimmune Regulator. Essa proteína, AIR, é um fator de transcrição. E é um fator de transcrição que pode transcrever basicamente todas as proteínas, qualquer proteína do nosso genoma. Então, no nosso timócito, essa AIR está ativa, a gente transcreve todas as proteínas do nosso genoma e apresenta para os linfócitos T. E assim, os nossos linfócitos T são apresentados a todos os constituintes peptídicos do nosso corpo. Lá eles são apresentados tudo. Isso ocorre nos vasos linfáticos, no tecido linfático, mas também ocorre no nosso baço. A gente tem um checkpoint, né? Porque, veja, a gente não pode de jeito nenhum liberar uma célula que esteja reconhecendo um autoantígeno como um antígeno estrangeiro, estranho. A gente não pode. As células que reconhecem o antígeno próprio como um antígeno estranho, elas passam por uma seleção negativa, elas são destinadas à morte por apoptose. A gente não pode, de jeito nenhum, ter uma célula autorreativa. Se a gente tem uma célula autorreativa e também eu tenho uma perda de minhas células Treg, eu perco minha tolerância central, que essa é a tolerância central, e eu perco minha tolerância periférica. E é por isso que você tem diabetes do tipo 1. Para você ter diabetes do tipo 1, você tem que ter uma falha nessa tolerância central e você tem que ter uma falha também na tolerância periférica. Então a gente apresenta, né, todos os constituintes. A gente tem um espectro enorme de TCRs, TCR que reconhece um bando de coisa, mas não reconhece um constituinte próprio. Isso é um conceito-chave. Isso se aplica para as nossas CD4 e CD8, para os nossos linfócitos T, que tem TCR, mas isso também se aplica para os nossos linfócitos B, que tem BCR, que produzem eventualmente imunoglobulinas na forma de plasmócito. A gente não pode permitir que esse linfócito B reconheça um antígeno próprio. Isso acontece para a gente formar
TCRs distintos, BCRs distintos, imunoglobulinas distintas, a gente passa por um processo chamado de hipermutação somática, ou então recombinação VDJ, ou então recombinação VJ ou VD, dependendo de qual molécula a gente esteja falando. Essa recombinação VDJ é um tipo de hipermutação, para vocês entenderem direitinho, no nosso TCR, essa região aqui, a gente bora chamar de parátopo. Esse parátopo é uma proteína, né? Então ela foi transcrita em um gene. Esse gene a gente chama de VDJ. É por isso que se a gente fizer uma recombinação desse VDJ, eu vou ter um grande espectro de diferentes TCRs que reconhecem diferentes coisas, desde que não sejam próprias. A mesma coisa se aplica para o BCR. A gente sofre uma hipermutação no gene correspondente apenas ao parátopo, apenas essa região que vai se ligar ao antígeno, desde que essa região não reconheça o antígeno próprio. A mesma coisa se aplica para as nossas imunoglobulinas. Mas o nosso baço, ele vai terminar a maturação das células B. A célula B, ela se chama B de bone, bone, osso em inglês, porque ela é maturada uma boa parte dentro dos ossos, na nossa medula óssea. A nossa medula óssea, a gente tem um progenitor linfóide, ele precisa se comprometer a se tornar uma célula B. Depois que ela se compromete a ser uma célula B, ela começa a ter essa recombinação VDJ, para que a gente tenha, né, um grande repertório de BCRs, um grande repertório aqui de parátopos que reconheçam várias coisas, desde que não sejam antígenos próprios. Depois que a gente faz uma grande seleção, né, uma grande variedade desses BCRs, aí está na hora da gente fazer a seleção negativa. Se esse BCR reconhecer no baço ou então na medula óssea antígenos próprios, ela vai ser destruída ou então vai se tornar uma célula de tolerância. A gente não pode produzir uma célula autorreativa. Então essa célula B, ela é apresentada, né, na nossa medula óssea a vários antígenos circulantes. Se ela não reconhecer nenhum antígeno próprio como estrangeiro, como estranho, ela pode se maturar, se transformar em célula B transicional, mas para ela e isso vai acontecer no nosso baço. No nosso baço a gente vai filtrar bastante o nosso sangue. A gente filtra bastante o nosso sangue. E aí a gente só tem vasos linfáticos eferentes, que estão saindo que só estão saindo do baço, não estão chegando. Então a gente filtra uma boa parte, uma grande parte do nosso sangue, do nosso soro, do nosso plasma no baço. E lá a gente tem uma grande quantidade também de células B. E lá elas são apresentadas a uma grande quantidade de proteínas endógenas nossas, que está circulante no sangue. E se ela não reconhecer essa proteína circulante no sangue, aí ela pode sair, ela pode ir para o nosso sistema vascular, ela pode circular no sangue, inclusive cerca de 10% dos nossos linfócitos são linfócitos B. O negócio é que quando a gente faz o hemograma, a gente bota toda essa gama de linfócitos em uma única classe, como linfócitos, e pronto. Mas imagine, a gente tem, eu estava falando até hoje para minha turma, que a gente tem o nosso sangue, nosso coração bombeia 7.200 litros de sangue por dia. E a gente atravessa, né, todo o nosso sistema vascular, e a gente tem um extravasamento de cerca de 3 litros desse transudado vascular, que vai ser eventualmente reabsorvido e drenado pelo nosso sistema linfático. E isso é essencial, porque junto com essa drenagem, ali vai estar restos de proteínas, restos de células, que precisam passar, né, por uma série de filtros para saber se aquilo tudo está normal. Se eu tiver uma infecção, por exemplo, um furúnculo na minha perna, aqui nessa região, esses linfonodos todos, a gente começa a ter um edema nessa região, esse líquido tende a ser drenado, eventualmente vai ser drenado para os nossos canais linfáticos, vai ir para um vaso linfático, vai ir para um linfonodo desse, e nesse linfonodo várias coisas vão acontecer. Inclusive é onde ocorre geralmente a nossa apresentação dos antígenos, né, nos nossos tecidos linfáticos secundários, então no nosso baço e nos nossos linfonodos.
Os nossos linfonodos são incríveis. A gente tem uma grande quantidade, né, de células T, e nesses linfonodos a gente tende a reter em células dendríticas os antígenos dessa bactéria ou então desse vírus que está nessa região. E a gente tem nossos linfócitos B e T que estão circulantes. Eles estão circulando ali pela nossa circulação, pelos nossos vasos, e eles vão ficar circulantes até encontrarem aquele antígeno que pode estar sendo expressado, né, nesse linfonodo aqui. Então, antígeno para um Streptococcus pyogenes, um Staphylococcus aureus, né, se for uma foliculite da vida. E isso dá oportunidade, né? Essa migração de linfócitos não ativados para linfonodos que ficam circulando, esses linfócitos ficam circulando ao longo do nosso corpo, entrando em vasos linfáticos, entrando em linfonodos. Eles têm várias oportunidades para avaliar a quantidade de antígenos e de antígenos que estão sendo apresentados naquela região. E isso vai ser muito importante para a apresentação de antígeno e para um outro processo chamado de maturação de afinidade. A gente, quando produz uma célula B, e essa célula B eventualmente vai se transformar em um plasmócito, é o plasmócito que secreta as imunoglobulinas, não é a célula B, são os plasmócitos. Aqui é um plasmócitozinho, e o plasmócito produz grandes quantidades de imunoglobulinas. Grandes quantidades de imunoglobulinas. Copious amounts, quantidades absurdas de imunoglobulinas. Mas só que elas não vivem para sempre. As que vivem a um longo prazo e produzem grandes quantidades de imunoglobulina são os plasmócitos de vida longa, mas a maior parte dos plasmócitos tem vida curta. A gente ativa essa célula B tem um anticorpo aqui que se liga ao antígeno, mas não se liga de uma forma muito intensa. Não é o bastante para que a gente tenha uma resposta humoral eficiente. Para que a gente tenha uma resposta humoral eficiente, a gente tem que formar agora um plasmócito com uma célula, a partir de uma célula B que começou a produzir uma imunoglobulina de elevadíssima afinidade. Isso acontece nos nossos linfonodos através de um processo chamado de maturação de afinidade. Agora se preparem que vai começar um videozinho. Não tem áudio, o áudio vai ser o professor narrando mesmo, né? Então, imagine, cadê? Só um segundo. Aí, pronto. Aqui a gente tem, né, no nosso tecido linfático, então uma célula, um tecido periférico, a gente tem aqui um linfócito B que acabou de fagocitar um antígeno. Sendo fagocitado um antígeno, ele vai degradar aquele antígeno, porque as células B são também AP6, elas podem apresentar antígenos para as células T. E lembra que eu falei, apresentar não basta, tem que estimular? Então, quando essa célula B apresentar esse antígeno estranho para meu linfócito T, esse linfócito T vai reconhecer, né, aquele antígeno como estranho e vai completar a ativação da célula B. Completando a ativação da célula B, esse linfócito B ele vai migrar para os nossos linfonodos. Aí está migrando para os nossos linfonodos. E esse mecanismo, onde a afinidade do anticorpo é aumentado, é um mecanismo extremamente... eu fico chocado. Ele é formidável, ele é incrível. E envolve uma mistura de duas coisas. Mutação, hipermutação somática, que eu falei, aquela recomendação VDJ, e competição por antígeno. São as duas coisas que vão determinar a seleção de um bom anticorpo bem eficiente que se liga fortemente àquele antígeno. Então, aqui nós temos, né, o nosso linfócito B, ele foi ativado, ele terminou sua ativação porque ele encostou numa célula T que ativou ele vai agora para a luz do nosso linfonodo e vai estabelecer, uma estrutura chamada de centro germinativo, ou então centro germinal. Esse centro germinal é uma região dos nossos linfonodos que é muito rica em linfócitos B.
Aqui, pronto. Começou até entrou no centro germinativo. Lá no centro germinativo, a gente tem uma elevadíssima atividade de uma enzima chamada de citidina deaminase, induzida por ativação. Então, a ID. Essa enzima, ela é uma enzima que induz mutação. Mas ela não induz mutação em todo o nosso genoma, não. Ela só vai induzir mutação naquela regiãozinha que codifica o parátopo do anticorpo, que codifica aquela parte que deve se moldar para encaixar perfeitamente aquele antígeno. E a taxa de mutação nessa região aumenta por um fator de cerca de 1 milhão de vezes. Aumenta bastante a taxa de mutação. Então, esse DNA aqui altamente mutado, aí a ID agindo nele vai começar a causar mutações de ponto. Esse DNA vai ficar hipermutado, vai gerar um grande repertório, né, de recombinações. Essa célula B vai ser replicada. A gente está tendo a duplicação do DNA. A gente vai replicar agora essa célula B. Pronto. A célula B foi replicada. Agora ela vai começar a expressar na sua superfície anticorpos que foram recentemente modificados, anticorpos novos, e esse anticorpo precisa ser precisa ter uma grande afinidade contra o seu antígeno, precisa ligar de uma forma muito intensa contra o seu antígeno. Nos nossos linfonodos, a gente também tem essa célula daqui, que é a célula dendrítica folicular. Essa célula dendrítica folicular apresenta o antígeno na sua superfície, mas só que existe uma quantidade que é restrita. Existe uma limitada quantidade de antígeno. E é essa limitada quantidade de antígeno que vai dar base para a competição dos linfócitos B para esse antígeno. E quem vai determinar essa competição, o ganhador da competição é a afinidade pelo anticorpo. Então, a gente tem aqui um linfócito B, né, se aproximando, ele vai tentar reconhecer esse antígeno. Se não reconhecer esse antígeno, essa célula não vai ter o estímulo necessário para que ela se divida. Se uma célula B reconhecer com grande eficiência esse antígeno, ela vai se espalhar ao longo dessa célula dendrítica, ela vai se espalhar ao longo dessa célula dendrítica, ela vai captar todos os antígenos dessa célula dendrítica e vai ter uma força grande o bastante para tirar do complexo MHC o antígeno dessa célula dendrítica. E agora essa célula roubou, né, todos os antígenos que são necessários para que você tenha ativação das outras células B. Então, essa daqui vai ser a ganhadora da competição, porque ela conseguiu, né? Ela desenvolveu um anticorpo de tamanha afinidade que tirou todos os antígenos dessa célula dendrítica folicular. Mas apresentar não basta, a gente tem que estimular, lembra? Então, essa célula B, que conseguiu pegar todos esses antígenos aqui da nossa célula folicular, ela precisa apresentar novamente esse antígeno para uma célula T, um linfócito T, para completar a sua ativação. Apresentou para o linfócito T reconheceu que aquele negócio não pertencia ao corpo, então aqui dali era um antígeno sim, foreign, estrangeiro, e ativou a célula B. Se a célula B não consegue se ligar a esses antígenos, ela é fadada à morte por apoptose, ela é destruída. Só um segundinho. Essas células que ficam depois no final aqui, que formam o centro germinativo, a gente chama de centrócitos. Eventualmente, só os centrócitos mais específicos vão sobreviver, que são esses centrócitos daqui. E com cada divisão com cada ligação competitiva, a medida das células que são mal cedidas sofrem apoptose, e aí a gente começa a acumular uma grande quantidade de células que têm uma maior afinidade. Então, essas células que estão aqui, elas não têm uma grande afinidade pelo antígeno, elas não precisam sobreviver, elas não recebem um estímulo de sobrevivência grande o bastante, porque não desenvolveram um anticorpo específico, né, contra aquele antígeno. E a cada geração
a cada geração desses linfócitos, a gente vai gerando mais mutação, que vai aumentando a afinidade daquele receptor contra o antígeno, e os que não têm grande afinidade são destruídos, as células a gente não vai ter um grupo de células que não produzem anticorpos eficientes, e no final a gente só tem um grupo germinativo que vai produzir uma grande quantidade de anticorpos específicos, através dos plasmócitos. Os plasmócitos secretam aqui os anticorpos específicos e de alta afinidade, que é necessário, né, para que a gente tenha uma resposta humoral eficiente. Pessoal, e esse é o último passo, né, da nossa da maturação do antígeno. É o último slide da nossa aula. Eu sei que é um assunto que é muito complexo, eu sei que tem vários termos, eu sei que imunidade não é uma coisa simples. A gente descobriu o complexo HLA na década de 60, mas só que foi por conta dessa descoberta, né, que a gente tem transplante de órgãos. Eu sei que é difícil, eu sei que é um assunto complicado, mas não temam. Por mais difícil que a vida possa parecer ser, sempre há algo que você possa fazer e ter sucesso. O segredo, o que importa, é você não desistir. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Obrigado, professor Leonardo. Foi ótimo sua aula. Foi ótima a aula, professor. Obrigado, gente. Agora para as perguntas. Eu não acredito que não tem pergunta. A aula que não tem pergunta é porque o pessoal não entendeu. Não, sabe que é porque eles não querem perguntar, eles querem digitar. Podem abrir o microfone, pessoal. Não, mas pode digitar também. Estão digitando aí. Pode digitar. Deixa eu ver aqui as perguntas. Diogo tem uma dúvida. Eu falo também, viu, professor, para a minha turma, para os meus alunos, a dúvida não é lembrancinha para a gente levar para casa. A gente tem que acabar. Não é para você maturar, não é vinho para você envelhecer. A gente tem que sanar essas dúvidas. Jéssica tem uma dúvida. Pode perguntar, Jéssica. Boa noite, professor. Perfeita a sua aula. Gostei bastante. Estou cada dia mais apaixonada. Sim, minha dúvida é qual a função da hipermutação para os linfócitos T? O interesse não seria ter uma maior variabilidade? No caso, o linfócito B seria interessante porque aumentaria a especificidade do anticorpo, né? Aumentaria a avidez, essas coisas assim. Enquanto o linfócito T, qual seria o benefício para ele? Lembra que eu falei na aula, eu falei que eu ia repetir várias vezes. O nosso sistema imune é ótimo em reconhecer coisas que não pertencem ao nosso corpo. Então, eu apresento todo o constituinte do meu corpo para esses linfócitos, né? Então, eu preciso ter uma grande gama de diferentes sítios de ligação ao antígeno. Eles devem reconhecer uma porção de coisas. A gente diz até que tem um espectro promíscuo, né? Um espectro sujo, porque ele reconhece vários antígenos. O que não pode é reconhecer um antígeno próprio. É por isso que a gente tem a recombinação VDJ no TCR, no BCR e nas imunoglobulinas. Para a gente ter uma grande diversidade de parátopos, para reconhecer uma grande diversidade de coisas estranhas ao nosso corpo. Isso ocorre, essa recombinação, essa hipermutação, para a gente ter uma grande diversidade, uma grande quantidade de diferentes tipos de parátopos que reconheçam coisas estranhas, desde que não sejam antígeno próprio. Desculpa, professor, mas hipermutação não seria aquele que diminuiria a variabilidade e aumentaria a avidez das células? Tipo, eu lembro de uma coisa assim, tem recombinação VDJ e depois hipermutação. Ou eu tô me confundindo? Não, eu estou chamando a recombinação, eu estou chamando de recombinação, eu estou chamando de VDJ também aqui, né? Mas só que a gente precisa de uma hipermutação, né? Você precisa ter aquela citidina deaminase para induzir mutações de ponto, para vocês terem uma grande variedade desses parátopos. Entendi, professor. Obrigada. É só uma outra dúvida, essa é bem besta.
idiota. Não tem. É, Diga. é tipo assim, quando a imunidade, você tem uma imunidade adaptativa por conta do soro ou de alguma coisa assim, seria Ah, ainda chamada a imunidade adaptativa? Tipo assim, é isso a minha dúvida, porque não foi ele que produziu. não foi. E por isso que eu fico confusa, porque como é pelo soro, ele não tem aquela imunidade de memória, mas é adaptativa porque, apesar de tudo, ele recebeu de uma adaptação. Aí eu fiquei confusa, não sei se eu Aí posso a gente explicar. tem que. Eu posso sim. A gente tem que segmentar nesse caso em dois tipos de imunidade: ativa e passiva. Esse seria um tipo de imunidade passiva, mas é adaptativo. Você gerou um anticorpo, você teve que apresentar aquele antígeno para gerar um anticorpo de alta afinidade contra aquele antígeno. Mas só que você não produziu aquele anticorpo, quem produziu foi sua mãe, por exemplo, se você foi do leite materno, né, as imunoglobulinas que você vai ter, na maior parte das vezes, vai ser da sua mãe. Mas ali é adaptativo. Só que é passivo, não é imunidade ativa, é imunidade passiva. E ela vai, eventualmente, vai acabar, vai embora. Você não administra a imunoglobulina e espera que as imunoglobulinas, de uma forma mágica, continuem ali a vida toda, ou se repliquem. A imunoglobulina não replica. Ela é sintetizada por plasmócito. Ah, ficou bem mais claro agora. Obrigada, viu, professor? Perfeita. Mais uma vez agradeço. Agradeço também a Michael, também deu um ótimo esclarecimento ontem, né? Mas tudo bem. Obrigada, obrigada. Disponha. Leonardo, tem uma pergunta aqui no chat. Não sei se você tem a oportunidade de ver. Eu acho que o Diogo está perguntando como o TCD4 apresenta o TCD. Talvez ele esteja confundindo aquela parte que você falou do CD4 e o CD8, reconhecendo o MHC. Talvez ele tenha só se perdido nessa parte. Então, o TCD4 vai reconhecer a MHC do tipo 2, né? Porque o TCD4, essa molécula, o cluster de diferenciação 4, ela se liga a essa porção lateral do MHC e ancora o MHC para ele se aproximar ao nosso TCR, para o nosso TCR reconhecer ou não aquele antígeno. Eu não sei se eu expliquei direito, mas o TCR fica apresentando como? O antígeno fica exposto. O MHC2, a gente fabrica, né, o MHC2 associado ao antígeno dentro do nosso vacúolo e depois a gente manda para a superfície para, eventualmente, né, as células que estão do lado de fora poderem reconhecer aquele antígeno como próprio ou não próprio. Esclareceu, Diogo? Acho que Imaginei que fosse. ficou boa a explicação. Tá. Eu estava até falando com eles, Leonardo, que os livros eles nos colocam numa armadilha, querer simplificar muito a imunologia e colocar ela os conceitos em caixinhas, e quando a gente vai para a vida prática, a gente se perde, a gente fica preso nos conceitos fechadinhos, né? Sim. Tipo essas células NK, tem célula NK e tem célula TNK. E células NK são células, por exemplo, a célula NK, a natural killer, ela reconhece, ela não vai reconhecer MHC. Mas se for uma TNK, ela reconhece. Mas se for apenas uma NK, ela é do sistema imune inato. Então, ela induz, uma célula citotóxica, induz a morte de outras células, mas através de outras proteínas. Por exemplo, a célula NK normal, se uma célula não tiver MHC sendo expresso, MHC do tipo 1, ela induz a morte. Porque é um mecanismo de vários patógenos, até do câncer, diminuir a expressão de MHC. E a célula NK, quando observa que tem uma superfície sem MHC do tipo 1, ela é como se ela pensasse, essa célula está escondendo alguma coisa de mim. Aí induz, né, essa questão de perforina, de faz, ligante faz, que induz a apoptose, as granzimas e por aí vai. Induz a apoptose induz a apoptose da célula. E, gente, mais dúvidas? Acho que a maioria já está saindo, né? Professor, eu tenho uma novamente. dúvida. Sim, tem uma dúvida. Eu tenho. Ô, professor, no caso, as células fagocíticas, elas vão capturar pela apresentação do MHC do tipo 2, né? Eles vão apresentar o que fagocitaram
pelo MHC do tipo 2. É assim que eles apresentam que estava no vacúolo do fagócito. Isso. Aí, para apresentar, por exemplo, se uma célula fagocítica quiser apresentar para uma TCD8, ela vai ter que manifestar no MHC do tipo 1 dela mesma? Ela vai ter 2 receptores de MHC? Todas as células nucleadas têm MHC do tipo 1. Agora, ela pode apresentar, é o que eu expliquei da vacina, lembra, gente? Porque se eu der uma vacina, tipo a vacina do Butantan, que é de vírus adsorvido, então o vírus vai ser fagocitado e vai ser apresentado por MHC do tipo 2. Por que o paciente tem células CD8 específicas contra o vírus? Porque tem esse negócio aqui, ó, a apresentação cruzada. Lembra que eu falei da apresentação cruzada? Então, se uma célula, um patógeno que foi vacuolizado, foi fagocitado, dentro desse endossomo, eu posso ter um vazamento desses antígenos do patógeno para o meu citosol. E aí fica parecendo que é uma proteína citosólica. E sendo uma proteína citosólica, ele é apresentado por MHC do tipo 1. É a apresentação cruzada, o nome disso. É por isso que a gente pode ter, um fagócito pode apresentar, eventualmente, o que ele fagocitou por MHC do tipo 1. Mas só que isso daí é marginal. Não é a via de regra. Isso daí é porque ocorre esse vazamentozinho. Então, se não tiver esse vazamento, a célula fagocítica vai ser incapaz de apresentar diretamente para o TCD8. Exato. No caso, ela teria que apresentar para o TCD4 para a quimiotaxia enviar o TCD8 para o local. Nesse caso, né? Também, mas o CD8 ele precisa, também ele precisa reconhecer uma célula que foi infectada com o vírus, então vai apresentar por MHC do tipo 1, ou então porque teve apresentação cruzada. É o único jeito de você apresentar para o TCR do MHC, para o TCR da célula T citotóxica CD8. Só através de MHC do tipo 1. Agora, às vezes, a gente apresenta através de MHC do tipo 1 proteínas que foram fagocitadas, porque a gente tem essa apresentação cruzada. Entendi, prof. Obrigado. De nada. Só para deixar mais claro aqui, que é a mesma dúvida de Vitor. No caso, a TCD4 só vai conseguir, no caso, apresentar a célula para TCD8 se tiver esse vazamento do vacúolo. Quem está apresentando o antígeno não é o CD4 para o CD8. Aqui a gente tem uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, e é ela que vai apresentar para o CD4 e para o CD8. Ela vai apresentar para o CD4, aquele antígeno que foi fagocitado, e vai apresentar os seus próprios peptídeos, os peptídeos citosólicos, através de MHC do tipo 1. Agora, às vezes, como a gente tem esse vazamento do fagolisossomo, a gente tem um vazamento de alguns peptídeos que foram fagocitados, aí às vezes a gente apresenta por MHC do tipo 1, mas não é a via de regra. É isso, eu achava que a TCD4 também era uma célula APC. Não, não é não. Ah, tá. Por isso que eu estava em dúvida. Eu também achava isso, mas é por conta que eu acho que ela consegue direcionar a resposta do TCD8 pela quimiotaxia que ela faz, né, professor? Ela é uma grande ajudante na resposta inflamatória. Uma grande ajudante. E ela é absolutamente essencial para a gente ter ativação da resposta humoral. Então, se você não tem CD4, você não monta anticorpos contra um peptídeo, contra uma proteína, contra um vírus. E geralmente o que mata o paciente que tem AIDS, tem depressão de CD4, é isso. Essas células se chamam helper cells, são ajudantes, mas são indispensáveis para a resposta humoral. Valeu, prof. Talvez eles tenham confundido com o linfócito B, né? Sim, é que linfócito B é APC. Linfócito B é uma célula apresentadora de antígeno profissional. Ela apresenta. Ela apresenta para linfócito T, sim, apresenta. É uma APC. Mais dúvidas? Eu acho que professor? não, né? Oi. Tem. Tem uma. Com relação ao tipo de receptor de célula T, que é o gama delta, eu acho. Ele vai estar presente só nas células NK ou também no CD8? Essa gama delta é um tipo de TCR que fica meio entre a resposta imune inata e adaptativa, né?
esse TCR gama delta ele tá em linfócitos, mas só que são uns linfócitos muito específicos. Ele fica entre a resposta imune inata e adaptativa. Agora, a célula NK não tem TCR. NK não tem, mas uma célula TNK tem. Você tem células NK e tem TNK. As células TNK expressam TCRs. As células NK ponto não, é CD1, se eu não me engano, CD2. São outras moléculas de adesão, de reconhecimento. E vários TLRs, vários Toll-like receptors. Certo, obrigado. Rapaz, a TNK, eu não sei se eu iria botar, porque... Não, ela seria mais adaptativa, né? Porque ela é bem específica, mas eu iria botar entre as duas. Existem algumas células que, se eu fizesse aquele diagrama de Venn, sabe, que são 2 círculos, tem algumas células que eu iria botar aqui no meio. A gama delta, certamente eu iria botar aqui no meio, porque divide componentes do sistema imune inato e adaptativo, e as NKs, as T-NKs também. Não gerar memória, não. Gerar memória, não. TCM gera memória, as células centrais de memória geram. Tem os plasmócitos, gente. Eventualmente, quando a gente faz a célula B não vai sintetizar, não vai secretar imunoglobulinina. As imunoglobulinas são ligadas a uma proteína chamada CD79 e elas ficam ancoradas à membrana. Quem secreta imunoglobulina é plasmócito. Agora, os plasmócitos, na maior parte das vezes, são short-lived. Eles têm uma vida curta. Eles são produtos, são filhas, né, das células base. Aquelas células base vão se diferenciar, as filhas, em plasmócitos, vão secretar grandes quantidades de imunoglobulinas e vão morrer. Mas uma pequena quantidade vai se tornar um plasmócito de vida longa, que vivem alguns anos, sabe? E é por isso que você tem anticorpos detectáveis contra um COVID, sabe? Depois de alguns anos, mesmo sem você ter o estímulo antigênico. Obrigada, prof. Foi muito bom o esclarecimento. Eu só tenho mais uma dúvida, mas eu não sei se cabe aqui, mas é porque o senhor estava falando da resposta, assim, com as plaquetas, né? Sim. Aí eu lembrei do uso de corticoide, que quando você tem o uso de corticoide, ele aumenta a viscosidade do sangue. Apesar de ele diminuir lá no ácido araquidônico, né? Ele quebra ali do ácido araquidônico tanto a via dos leucotrienos quanto a via das prostaglandinas. Sim. Aí minha dúvida principal era por que esse aumento de viscosidade, já que vai ter teoricamente uma diminuição de plaquetas? Olha, ou não? eu posso dizer que se tiver esse aumento de viscosidade, não é por conta das plaquetas. Entendi. Não Seria sei, por outros pontos, né? poderia ser por outros pontos. Eu não saberia responder mesmo. É bem doido. Obrigada. Agora, o paciente tem doenças inflamatórias e tromboembolismo e eventos trombóticos, coagulação, andam juntas. Então, muitas vezes, quando você tem um paciente com trombose, com trombose, você dá, inclusive, um corticoide. Porque a coagulação estimula a inflamação e a inflamação estimula a coagulação. Eles dividem o mesmo galho evolucionário. É claro que você não vai tratar o paciente com trombose só com corticoide. Você tem que dar um trombolítico, né? Um fibrinolítico. Você tem que degradar aquele coágulo. Você tem que dar um anticoagulante. Mas só que vai entrar aí no meio também um pouquinho de dexametasona, prednisolona, esses corticoidezinhos. Pronto, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu acho que não temos mais. Obrigado novamente, Leonardo, pela excelente aula, foi muito bom. Obrigado pelo aceite, né? A aula foi um sucesso. Tenho certeza que todo mundo saiu daqui um pouco mais espertinho. Espero que tenham gostado. Gostaram, com certeza. Eles estavam bem ansiosos pela aula. Obrigado novamente. Obrigado, pessoal, também por ter assistido a aula do professor, né? Mesmo na sexta-feira. E a gente vai se falando. Certo? Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima.
Até mais, pessoal. Boa noite, bom final de semana.